Boa noite a todos. Nós estamos aqui no segundo podcast da Oncoclínica Dourados para falar de um assunto muito importante, que é o impacto do diagnóstico do câncer de mama e do tratamento do câncer de mama na vida de cada mulher. E para isso a gente tem os nossos convidados, que a maioria que são aqui integrantes da equipe multidisciplinar da Oncoclínica, o Dr. Gabriel, mastologista e especialista em reconstrução mamária, a doutora Keila, radiologista, a doutora Gisele, psicóloga, a doutora Camila, nutricionista, e nosso convidado especial, o Dr. Thales, ginecologista, com pós-graduação em sexualidade. Então, o assunto vai ser bem discutido e bem como um bate-papo, vocês podem mandar perguntas também. Isso porque realmente não é fácil receber um diagnóstico de câncer de mama, né? Ninguém está preparado para isso. É uma reviravolta na vida da paciente, lidar com esse medo, com essa situação, o que vai acontecer, o medo da morte, o que vai ser daqui para frente, se eu vou ser curada ou não, qual o impacto desse tratamento na minha vida. São essas as perguntas iniciais, né? E toda a rede de apoio dos familiares, dos amigos mais próximos, da equipe multidisciplinar, todos nós temos que estar juntos com essa paciente para trazer essa segurança, essa tranquilidade de enfrentar esse novo momento, essa mudança, esse impacto na sua vida, que vai acontecer, cada uma vai lidar de uma maneira melhor ou pior, dentro do contexto, da sua idade, do seu diagnóstico, do tipo de tratamento que vai receber. Ninguém é igual a ninguém, o tratamento também é diferente, né? E aí eu pensei assim, a gente primeiro podia comentar sobre tem o impacto do diagnóstico, que depois a Gisele vai falar bem, a psicóloga, mas também do tratamento. E o cirúrgico, né, Gabriel? A maioria vai passar por esse tratamento cirúrgico, seja ele inicial ou depois de uma quimioterapia neoadjuvante. E aquele medo, vou perder a mama, tenho que tirar as duas mamas, vou ficar curada ou não, como vai ficar a simetria dessas mamas, ou vou fazer uma cirurgia conservadora, mas vou ter a minha mama modificada. A gente sabe o quanto que a mama representa na feminilidade, na maternidade, na sexualidade dessa mulher. Então, como que você recebe essas pacientes e orienta? A gente tem que ter os critérios do melhor tratamento, a melhor estratégia terapêutica, né? Mas essa aceitação por parte dela e o que é que a gente pode fazer de melhor por essa mulher, né? Boa noite para quem está vendo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está vendo gravado. Bom, doutora Ana, esse assunto é um assunto bastante interessante, porque a gente está falando sobre câncer de mama, que é uma doença com um estigma muito grande, com o nome de câncer, e que, via de regra, é uma palavra associada à morte. Lembrar que nós, especialistas no tratamento da doença, não estamos tratando um par de mamas, né, no qual uma ou as duas estão doentes. A gente está tratando um indivíduo. E esse indivíduo, ele tem uma família, tem uma vida, tem uma vida de relação lá fora, como todos nós temos, e que ao tratar alguém doente ou numa situação de prevenção, num alto risco de desenvolver a doença, eu tenho que levar tudo isso em conta. No tratamento oncológico da mama, como a doutora citou, esses tratamentos eles podem ser menores ou maiores, né? Os menores, que são as cirurgias conservadoras, estou citando aqui em relação ao tratamento cirúrgico apenas, não vou entrar no mérito das outras modalidades de tratamento. Mas os tratamentos menores que conservam o tecido mamário, via de regra, eles interferem menos na imagem corporal. A gente consegue manter o tecido mamário natural daquela paciente, então a percepção de sensibilidade, a autopercepção de contorno corporal é mantida. Tá? Na maioria das vezes, claro. Tá? E nas situações em que a gente realiza cirurgia oncoplástica, a gente inclusive consegue modificar para melhor, quando possível, e bem indicado, o formato daquela mama, inclusive lidando com a mama sadia para proporcionar uma simetria, né? uma igualdade entre as duas mamas. Mas também tem os tratamentos mais radicais, né? Que necessitam a cirurgia de mastectomia, que é a retirada de todo o tecido mamário. Quanto maior o tratamento cirúrgico, maior é o estigma deixado na paciente, né? Maior a mutilação, vamos colocar entre aspas aqui,
que a gente vai ter que fazer para tratar a doença daquela paciente. E para minimizar essa mutilação, esse impacto, a gente lança a mão, na grande maioria das vezes, a gente pode lançar a mão de forma imediata, no mesmo momento da cirurgia oncológica, a gente pode lançar a mão da reconstrução mamária. Claro, existem N técnicas, a gente pode citar algumas delas aqui, como a reconstrução com prótese, a reconstrução com retalhos miocutâneos associados ou não a implantes, a lipoenxertia, né? A próteses em diferentes planos, obviamente com resultados também diferentes e indicações diferentes. O objetivo de todas essas técnicas é o mesmo, né? Proporcionar e devolver ou manter o contorno corporal, a feminilidade, a identidade feminina, né? Para que o impacto daquele tratamento seja o menor possível, tá? Mantendo a autoestima, inclusive melhorando a aderência dessas pacientes a esse tratamento, tá? Então, ao passar a notícia de que uma paciente está com a doença, a gente levantar esses assuntos, ele é indispensável para que a gente possa proporcionar um tratamento mais adequado, mais humano, mais reintrodutor à vida normal dessas pacientes depois que elas terminarem o tratamento delas, né? Então, isso é fantástico, né? Porque antigamente a gente não tinha. Já era fadado, e por isso que tem esse medo hoje, que a paciente ia ser mutilada, ia ser mastectomizada, sem a possibilidade de reconstrução. E nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, com essa evolução da cirurgia reparadora, reconstrução mamária, oncoplástica, devolveu a paciente. Ela tem o câncer de mama, mas ela permite ficar com uma mama reconstruída, que é claro que não é igual uma cirurgia estética, mas que devolve, sim, essa autoestima, e isso ajuda ela passar melhor por esse tratamento. Então, é fantástico essa evolução que houve e a mulher precisa saber disso, e é isso que a gente tenta passar para ela no momento do diagnóstico e do início do tratamento. Então, Keila, e aí essa paciente passou por uma cirurgia, veio ou não já de uma quimioterapia, que também tem os seus outros impactos sobre o seu cotidiano, sobre a sua saúde, né? Mas vem para fazer a radioterapia. E a doutora Keila, que é a radioterapeuta da Oncoclínica, como que você sente essa chegada lá? Ela ela já veio, passou por uma cirurgia, o medo também, que a radioterapia vai queimar a minha mama ou vai alterar, inclusive, né, Gabriel, uma cirurgia com prótese de reconstrução, os temores dessa paciente, como você aborda isso e ajuda essa paciente nesse momento da radioterapia? Então, o que eu falo sempre para o médico, né, para todo médico que tem que atender um paciente, acho que quando aprende na medicina, né, é você se humanizar, você olhar mesmo o paciente como um indivíduo. A gente tem que olhar aquele paciente quando ele chega, ele tá frágil, né, como o doutor falou. Tem a fragilidade do medo da doença em si, do desconhecido, de todo o processo que ele vai passar. Por isso o papel do médico em informar o paciente. Essa live aqui está para informar as pessoas, para trazer informação, conscientizar sobre a importância, né, de como a paciente lida, né, com a questão de ter descoberto um câncer, como ela vai passar por isso, quais são os passos que ela vai trilhar quando é diagnosticada a doença. Então, quanto mais informação a gente dá para a paciente, o medo vai passando. Então, a primeira informação que eu tenho hoje para trazer para vocês é que mulheres façam a sua mamografia, que a gente está no Outubro Rosa, porque com o diagnóstico precoce, nódulos pequenos são identificados e às vezes consegue fazer essa cirurgia mais conservadora, como o Dr. Gabriel falou, em que é retirado só o nódulo e depois pode complementar com a radioterapia. Então, quando a paciente já chega no início, muitas vezes quando ela às vezes não vai fazer uma quimioterapia, ela já fica um pouco mais tranquila, mas sempre tem os temores de como que ela vai tolerar essa radiação. As pacientes que já fizeram a quimioterapia, às vezes elas já tiveram todo um processo de aceitação, de entender, né, que ela tem um câncer e esse temor da morte já saiu um pouco, assim, de assustar essa mulher. Então, ela já está pensando como ela vai sobreviver. E ela já sabe que ela vai sobreviver, que tem cura, que ela está enfrentando
o que tiver que enfrentar, vai seguir o protocolo que o médico estabeleceu, ela está acreditando na cura dela, mas ela já está pensando de como que vai ser essa vida dela pós-câncer, como que vai ser o resultado também estético da cirurgia, como vai ficar, né, nessa prótese que vai receber, às vezes, a radioterapia, se ela vai encapsular, se ela não vai encapsular, ela tem medo de como vai ficar essa parte estética dela. Ela pergunta também da sensibilidade da mama, se vai voltar, se não vai voltar. Então, essa sensibilidade na mama depende. Tem pacientes que têm uma sensibilidade melhor, tem umas que perdem um pouco, porque é uma cirurgia, né? Então, o aspecto de como vai ficar o pós da cirurgia, o médico tem que sempre deixar bem claro, né, que é uma reconstituição de volume, vai tentar estabelecer a feminilidade da mulher, deixar a mama o mais perfeito possível, mas é um procedimento cirúrgico, né, uma reconstituição de volume. Ela tem que entender a imagem corporal dela, como vai ficar. E lidar, né, que a gente fala da sexualidade. Sexualidade não é só uma questão de sensibilidade de como tá a mama, dela sentir a mama, né? Mas também como um todo, como a autoestima da mulher está. Então, como ela se vê por todo esse processo. Então, as mulheres, eu acho que elas chegam, quando depois faz uma quimioterapia, elas chegam um pouco mais tranquilas, porque muitas já passaram pela questão de usar touca, né, de tentar com a touca com resfriamento capilar preservar os cabelos. Algumas conseguem preservar o cabelo, outras elas entendem que não, tudo bem, vou ficar careca e tá tudo bem com isso, eu tô bem com isso, eu tô bem comigo mesma, e aceitam isso. Então depende de paciente para paciente, mas o que a gente tem que trabalhar com a mulher é que nós estamos do lado dela para oferecer o melhor tratamento, para acompanhar as queixas dela. Que hoje existe tecnologia, a radioterapia, ela está menos agressiva para a mama, pode só às vezes ficar uma vermelhidão, uma leve descamação, não tem aqueles efeitos de queimadura como antes, e sempre vai ter um mastologista do lado dela para estar olhando ela também, para estar cuidando, para estar acompanhando os efeitos, e o médico também, para estar recuperando os efeitos colaterais, eventualmente, se houverem algum tratamento. Eu percebo assim que, como elas já estão muito sensibilizadas, né, por todas as etapas do tratamento, quando elas chegam na radioterapia, quando é a última fase, é como se fosse um último suspiro, assim, sabe? Nossa, agora vai acabar. Mas, assim, a gente tenta levá-la no local, né, doutora, da radioterapia, para elas verem como é o local, tentar desmistificar um pouco essas crenças que elas têm associadas ao tratamento. Muitas ainda mantêm aquela imagem, né, do tratamento anterior, assim, mais antigo, que dava uma agressão maior para a pele, né? Então, a gente tenta fazer isso, né, com a nossa equipe lá da... É entender, né, que o aparelho de radioterapia é um aparelho elétrico, a paciente fica distante lá do equipamento, né, um raio-x localizado para aquela região, não vai esquentar durante o tratamento, moderno, não vai sentir dor, e não tem esses sintomas. É tudo explicando, né? Ela sabendo o que vai acontecer, desmistifica e ela adere melhor ao tratamento e passa melhor por aquele tratamento. E como também a Keila falou, também não é só a mama, né? Toda a autoestima dela ali naquele momento do diagnóstico, do tratamento, fica afetada também por essas outras coisas. A perda do cabelo durante a quimioterapia, que pode ser minimizada com o uso da touca de resfriamento, ou elas aderem a lenços, perucas. E a gente nota também, né, Gisele, como que nessa equipe multidisciplinar que junta também os enfermeiros, todo mundo junto, essa resgate da autoestima, ensinando a se maquiar, né? Então não está com cabelo, mas está com uma maquiagem bacana, está com um lenço bacana, uma aprende com a outra. Às vezes a gente consegue levá-la para ressignificar mesmo a doença e se ver de uma outra maneira. Quer dizer, a mama foi o que a gente comentou, quer dizer, a perda da mama não tem como, é um impacto, a perda ou a possibilidade da perda, né? É importante, mas é toda aquela autoestima dela. Ela está doente, ela não está mais ela está se sentindo, né, doente com a quimioterapia, ela não está tão saudável, cuidando dos filhos, trabalhando, o trabalho também a gente pode comentar, né? Se a paciente estiver bem e o trabalho dela, ela consegue continuar, ela deve ser continuado durante o tratamento, se isso for possível, né? Mas é muita mudança.
E que aí você, que é a psicóloga, que recebe essas pacientes vindas da cirurgia, da químio, da rádio, durante todo o tratamento e no pós-tratamento, elas vão precisar desse apoio psicológico, né? E como que você pode ajudá-las, como que você ajuda nesse enfrentamento, orienta, não só a paciente, como os familiares, né? Sim. Que também ficam transtornados ao receber a notícia, né? Quando a mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela vivencia momentos de muita angústia, momentos de ansiedade. Eu costumo dizer que esses sentimentos, eles são muito mais fortes e presentes do diagnóstico até o início do tratamento, né? Porque ali ela vai vivenciar uma situação completamente nova, completamente desconhecida, e tem toda a questão do medo da morte, medo de não dar nada certo, medo das reações do tratamento, né, de tudo que é dito sobre a doença. E a paciente, quando o câncer de mama em si, ela afeta as relações da mulher. Então, ou ela se afasta muito, ou ela se aproxima muito das pessoas que a cercam. E isso é devido ao temor que a própria doença traz para as mulheres, né? Todo mundo tem medo, toda mulher tem medo de ter câncer, né? E toda essa questão, né, que a mama é a parte simbólica da feminilidade, como a gente falou, e aí acaba não só a questão da mama, mas o cabelo, a questão da libido, secura vaginal, todas aquelas questões em torno do tratamento da químio, né, enfim. E isso acaba comprometendo, né, não só as questões físicas, mas também as questões emocionais dela. Tanto que a ciência hoje tem se preocupado muito mais com os aspectos psicológicos, né, nas últimas 3 décadas, 30 anos, tem se dedicado mais ao estudo das emoções mesmo dentro do câncer, tanto que surgiu a psico-oncologia. E a gente tenta, quando a paciente recebe o diagnóstico, os oncologistas, né, já tentam encaminhar para a gente já começar esse acompanhamento antes mesmo de iniciar a químio, a rádio. Então, a gente já mostra o local, a gente já mostra a equipe, a gente já faz um acompanhamento antes de tudo isso começar, né? E assim, é extremamente importante esse acompanhamento psicológico, né? Dar atenção à saúde mental daquela paciente e dos seus familiares. E até para quem está nos ouvindo e tudo entender, o tratamento do câncer de mama, que nem todas vão precisar, um dos tratamentos que é a quimioterapia, ele pode trazer também outros transtornos, além da queda do cabelo. Se a paciente for mais jovem e não tiver ainda em menopausa, ela pode induzir uma menopausa, ela não estava esperando aquilo na vida dela, né? O outro também da hormonioterapia, né, Gabriel, acentua, ele é um anti-hormônio, vai agir inibindo o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, essa piora, vamos dizer, dos sintomas da menopausa, né? E isso vai afetar com a sexualidade. Quer dizer, já teve o impacto que a gente comentou sobre a cirurgia sobre a mama, que é tão simbólica para a paciente. E vai ter esses outros efeitos hormonais também na paciente. Então, ela vai ter vários fatores que vão contribuir para afetar a sexualidade dela. Como que você aborda isso, que é para depois o Thales poder também comentar. Também eu acho assim que a paciente, né, quando ela tem o diagnóstico de câncer, ela abala a condição física dela, ela não vai ter aquela mesma condição laboral. E também toda a estrutura familiar, ela é afetada. Então, eu acho assim, é muito importante você também tentar envolver toda a família no processo. O filho pequeno entender o processo, né? Que o cabelo da mamãe vai cair, mas ela tá tomando um remedinho, que aquele remedinho vai ajudar para ela ficar curada. O marido, né? Compreender que nessas horas ele vai ter que assumir mesmo as questões do lar, ajudar aquela esposa, porque as habilidades que ela tinha de como organizadora do lar, colocar a funcionabilidade da casa, não vai conseguir, vai precisar de um auxílio de alguém da família, ou da mãe dela, ou da sogra, né? Então, é uma doença que a paciente fica fragilizada, as habilidades dela ficam afetadas, né? E precisa de todo um apoio, todo um reestruturamento da casa e da família. É a famosa rede de apoio, né? Então, falando mais da sexualidade, para depois o Dr. Thales
complementar, eu acho que eu percebo que muitas mulheres, elas se sentem culpadas por se preocuparem com essa parte da sexualidade. Porque elas falam assim, ai, será que, né, tá errado? Eu deveria estar me preocupando com a minha sobrevida, com a saúde, com o meu tratamento, com o processo como um todo. E principalmente aquelas que têm conhecimento do prognóstico positivo delas, do prognóstico de cura e tudo mais. Porque elas conseguem olhar para um outro lado, né, que é a parte da sexualidade, que é muito importante para elas. Então, eu sempre falo para elas que a sexualidade é importante para todo mundo. E quando a equipe tem um olhar para isso, a gente contribui muito para a qualidade de vida dela. Isso é muito perceptível ali para a gente. E assim, nós como uma paciente mais ativa no tratamento, a gente tem uma paciente mais participativa, uma paciente mais feliz, menos poliqueixosa, mais assim, enérgica mesmo, assim, no tratamento, sabe? E às vezes não é todo mundo que... para elas falarem sobre a sexualidade também é muito difícil. Vai um tempinho para elas terem essa segurança e para poder abordar sobre esse tema, né? Só complementando, nós temos muitas pacientes jovens hoje. Está muito comum acima dos 30 anos. A gente tem, acho que, mais pacientes dessa idade com câncer de mama. Então, eu acho até que elas são mais... perguntam mais, questionam. É porque, assim, uma paciente, né, Gabriel, mais idosa, que com câncer de mama, ela já passou por muitas questões de dificuldade de sexualidade, inclusive pós-menopausa, elas já enfrentaram. E para uma jovem, não, isso não estava no contexto delas, né? Acontecer de repente aquilo. Então, realmente tem que ser abordado, porque a saúde é o nosso mais completo bem-estar físico, social e mental. Então, e a sexualidade está englobada nisso. Se deixar ela de fora, fingir que ela não existe, não dar importância a isso, a gente não está atingindo o objetivo de saúde, né? Então, é muito interessante que elas levem essas questões, e essas questões podem ser abordadas, né, pela psicóloga. E o Thales podia falar também como é que elas, né? Lembrando que no contexto oncológico, a gente está falando aqui do tratamento de câncer de mama e pensando no impacto que isso vai ter na sexualidade daquela paciente. O que a gente também tem que levar em conta, e o Thales deve comentar sobre isso, é que problemas de sexualidade são extremamente prevalentes, né? Principalmente na faixa etária que mais acomete as mulheres de câncer de mama. Então, a gente tem que parar para pensar também que uma vida sexual que já existia problemas ou era insatisfatória previamente ao câncer, a gente não pode acreditar a doença, os problemas de sexualidade que eventualmente ela está tendo a oportunidade de apresentar só no momento da doença. Então, acho que são duas coisas que a gente tem que ajudar a separar e que, obviamente, uma vida sexual, uma sexualidade, não só vida sexual, uma sexualidade mais exuberante, que é presente mais na mulher jovem, vai ser mais frequente de acontecer, de ser notado, como você falou, Camila. Eu acho que a mulher mais jovem, ela tem uma sexualidade mais evidente do que a mulher mais madura, florada, essa palavra. Né? Que em um ano aumentou muito o número de pacientes jovens. Jovens que eu falo 30 até 40 poucos anos. A gente não tinha esse número tão alto de pacientes com essa idade, com câncer de mama. E é por isso que essas questões todas estão vindo mais à tona, né? Com certeza. Querendo muito ouvir o Thales. Eu também. Muito quietinho aqui todos hoje. Nós, viu, Thales? Queremos saber o que você tem para dizer. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, doutora Ana, e toda a equipe da Oncoclínica, porque esse assunto é um assunto extremamente importante e muitas vezes ele é um pouco deixado de lado, né? Como a gente falou, né, muitas mulheres têm dificuldade para chegar a comentar sobre isso, às vezes elas sofrem muito sozinhas, né? Então é importante lembrar que sexualidade é sim um dos pilares. A OMS considera a sexualidade como um dos 4 pilares para o bem-estar do indivíduo como um todo. Então sexualidade é importante sim, a gente realmente precisa falar sobre isso e ainda é um tabu muito grande. E não precisa ser. A gente pode falar sobre esse assunto mais abertamente, deveria falar sobre esse assunto mais abertamente, né? E no caso específico das pacientes em tratamento do câncer de mama, a gente sabe que a doença tem um impacto muito grande na sexualidade. Só o fato do diagnóstico, como foi falado, né? Toda a parte
psicológica da paciente é abalada, então os medos, as inseguranças, as ansiedades, tudo isso afeta todo o ciclo de resposta sexual feminino. Né? Se a gente lembrar que sexualidade, né, é um parâmetro, né, que é biopsicossocial, né, que ela envolve o ser humano como todo, que vai influenciar na sexualidade. A parte biológica, então, se o corpo está funcionando bem, se tem alguma doença que está interferindo diretamente, se tem algum dos tratamentos que interfere na parte hormonal ou na parte funcional de alguns órgãos, tudo isso pode interferir. A parte social, como foi dito também, o câncer, a doença, ela vai afetar todas as relações interpessoais dessa mulher, tanto na família, quanto no trabalho, quanto nas amizades, né? Muitas mulheres se isolam, ou então se sentem muito sozinhas, ou então às vezes elas procuram o apoio em algum lugar, às vezes elas podem não encontrar, né? Essas situações são muito difíceis também. E por último, a parte psicológica, né? Que por conta de toda essa onda de novidades que chega, é muito comum, é muito normal a mulher sentir medo, insegurança, ansiedade, né? Visto isso, a gente tem que pensar como é que a gente vai abordar essas mulheres, né? Então, se a gente for pensar que os 3 âmbitos vão afetar ela, então a gente tem que pensar em como agir nesses 3 âmbitos, né? Primeiramente, na parte biológica, né? Se você tem uma cirurgia que é mutiladora, né? Como a gente fazer, dentro da medida do possível, né? Uma cirurgia que seja menos agressiva, ou que você consiga fazer uma reconstrução, né? Que você consiga manter esses símbolos femininos, né? Ou se a mulher passa por uma quimioterapia, existe uma forma, né, dela manter os cabelos, ou se ela não for manter os cabelos, a gente ressignificar isso, né? Ver que uma mulher sem cabelos também pode ser bonita, também pode ser feminina, também pode se sentir bem com isso, né? Quanto à parte funcional, que também foi comentado, alguns tratamentos, né, podem interferir na parte hormonal da mulher, né? Pode induzir uma menopausa precoce. Então, isso é uma coisa que ela não estava esperando e vai ter uma queda abrupta dos hormônios sexuais que realmente podem ter uma interferência direta na libido, na capacidade de excitação dessa mulher, na capacidade de chegar a atingir orgasmo e tudo mais, né? Então, E na lubrificação. E na lubrificação, também é uma coisa super importante. Então, uma mulher que vai ter dor na relação, que não vai ter a lubrificação adequada, é comum que ela comece a ter menos vontade de se relacionar, né? Então, acaba virando um círculo vicioso. E aquilo que é um pouco mais fácil, né, nas pacientes que não têm câncer de mama, né, quando chega o climatério, a menopausa, elas não tendo contraindicação, a gente pode fazer. Na paciente com câncer de mama, às vezes a gente fica a gente não limitado, pode fazer, né? Então, então a gente vai ter que usar outras atitudes, né, para tentar devolver essa falta do estrogênio, que ela vai continuar com a falta do estrogênio, mas dar qualidade de vida para ela, né? Perfeito. Então, isso é importante, né? Nem tudo na vida são hormônios. Exatamente. Como a gente disse. Então, se uma mulher que teve a privação dos seus hormônios e está ali com uma queixa de diminuição da libido, alguma alteração no ciclo de resposta sexual, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Primeiramente, é importante a gente resgatar a autoestima, né? Como já falou que a autoestima muitas vezes ela é abalada, que formas a gente tem para melhorar a autoestima dessa mulher? Então é muito importante que isso seja conversado. Se essa mulher é casada, se ela tem parceiro, conversar com o parceiro, explicar as angústias dela, como ela está se sentindo, né? E naturalmente esse casal vai entendendo, né? E vai ressignificando essas coisas na vida dos dois, né? Ele também vai aprender a enxergar a beleza na mulher. O parceiro vai aprender a ver a mulher como bela, mesmo sem alguns estigmas considerados, né, os estigmas femininos, né? E a mulher também, como é que ela vai se sentir bonita depois disso. Então, como a senhora falou, doutora, colocar, ou usar peruca, ou usar um lenço, ou às vezes assumir mesmo a falta dos cabelos e usar uma maquiagem, se arrumar, sair para se fotografar, né? Como a gente vê no Outubro Rosa, tantos fotógrafos, né, fotografando as mulheres, mas com aquela
estimulando essa vaidade, essa autoestima, a sensualidade, exatamente. Exatamente. Os jogos, né, sensuais que podem ser feitos, né? Aquele casal que já vinha numa vida sexual, que já estava um pouco, que a gente chama de monótono, né? Monotonia sexual, que muitas vezes é um grande culpado, né, pela diminuição do libido, até em mulheres que não tem nada a ver com câncer de mama. Mas que é muito comum que a libido venha diminuindo com o passar dos anos, né? Uma das formas que a gente tem para resgatar esse desejo sexual, às vezes, é saindo dessa monotonia. Então, fazendo algumas coisas diferentes, um casal que se programa para fazer algum programa que eles gostavam de fazer lá no comecinho do namoro, né? Aquelas coisas, aqueles agrados, aquelas gentilezas, aquelas surpresas, aquelas palavras gentis. São várias coisas que a gente vai perdendo com o tempo, que às vezes a gente pode ir resgatando e melhora bastante essa parte da sexualidade. A gente sabe, os estudos mais novos mostram que a maior parte das mulheres, até por uma parte biológica e um contexto social, elas estão muito mais ligadas à intimidade, né? Então, a gente sabe que quanto mais íntima a mulher se sente, quanto mais à vontade ela se sente, melhor vai ser a resposta sexual dela, né? Então, às vezes um relacionamento que está muito estagnado, ou pior ainda, um relacionamento que está meio ruim, que está meio ali com problemas no relacionamento, a gente sabe que é muito mais fácil essa mulher ter alguma queixa sexual. Às vezes melhorando isso, seja em terapia de casal, seja em terapia individual ou de grupo, a gente tem grande melhora em todas as fases do ciclo de resposta sexual, seja no desejo, na excitação, no orgasmo, na satisfação da mulher como um todo. E Thales, assim, nas minhas pesquisas, né, eu li bastante sobre isso, que quando o homem, ele apoia muito essa mulher no curso do tratamento, quando eles mantêm uma relação íntima durante o tratamento, não só o enfrentamento da doença é muito mais efetivo, assim, né, no processo como um todo, mas também no a adaptação sexual pós-tratamento, né, que às vezes a gente pensa que é só no curso do tratamento, mas o pós também se perdura toda essa dificuldade, né? Perfeito. Isso que você falou é muito importante, né? Aquele casal que consegue se manter íntimo e conectado e se apoiando, às vezes a doença, como você falou, às vezes ela acaba aproximando esse casal. Fortalecendo, né? Essa relação. Superamos mais uma. Quando eu precisei, você estava ali. Você me deu o amparo quando eu precisei. Você cuidou da minha família quando eu mais precisei. Isso é uma coisa que você fortalece muito mais os laços. E um laço fortalecido é muito mais fácil de você fortalecer um laço sexual. E eu acho assim, né, que igual ele começou falando, o hormônio não é tudo, porque nos dias de hoje, né, o que mais se fala é isso, é como se a libido, a sexualidade só existisse com testosterona, estrogênio e etc, né? E essa mulher com câncer de mama, que ela sabe que ela não pode usar nenhum tipo de hormônio, né, não deve, não é indicado, ela se sente tão pronto, para mim acabou, né? Então, por isso que aqui a fala do Thales é tão importante nas pacientes com câncer de mama, que é o nosso tema, né, que tiveram câncer de mama, que estão em tratamento ou pós-tratamento, mas até para todas, né, que a sexualidade não se resume a isso, é todo esse contexto que ele explicou. Exatamente. E que essa busca interna, essa busca com parceiro e etc., tem muitas maneiras dela resgatar a sua sexualidade e ter uma vida sexual satisfatória e saudável, né? Exatamente. Lembrando, qual que é o principal órgão sexual da mulher? O cérebro, né? A gente começa a ficar pensando. E a gente acha que é tudo, são os hormônios, né? Mas tem aquela outra parte também da dificuldade que elas têm, que realmente são reais, que é pela falta do estradiol, do estrogênio, que é o hormônio feminino, que a vagina, a vulva muda, não fica propícia para a relação sexual, né? E aí o que a gente tem que a gente pode ajudar, já que, inclusive, o câncer de mama tem acontecido em pacientes mais jovens, né? Mas mesmo nas mais de 50, 60 que querem manter uma vida sexual, e até o uso de estrogênio tópico, etc., não são recomendados, embora podem ser usados de maneira off-label, mas existem outras maneiras, né, de ajudá-la. Perfeito. Então, os tratamentos que resultam, né, numa queda do estrogênio podem cursar com uma diminuição da lubrificação, a gente pode ter uma diminuição do turgor dessa mucosa vaginal,
Então, uma vagina que vai ficar mais ressecada, que vai ficar mais fininha, que perde um pouco da elasticidade. Isso pode causar muito desconforto na relação sexual, né? E quem quer fazer uma coisa que só dói, incomoda e não traz prazer, né? Para a gente atingir o prazer durante o ato sexual, ele tem que ser agradável. Se ele já começa desagradável desde o começo, eu não vou gostar, eu não vou querer, eu não vou ter vontade de fazer. Isso vira uma bola de neve gigantesca. Então, para a gente conseguir dar uma vida sexual satisfatória, a gente precisa melhorar as condições locais, condições do órgão. Então, o que a gente pode usar hoje em dia? A gente sabe que, primeiramente, que é sempre indicado, são os lubrificantes vaginais. O que é um lubrificante? Ele é um gelzinho que você vai aplicar durante o ato sexual, que serve única e exclusivamente para diminuir atrito, né? Então, menos atrito, menos incômodo durante a relação sexual. Muitas vezes a gente sabe que só ele não é suficiente. A gente pode lançar mão também dos hidratantes vaginais. Mas qual que é a diferença dos hidratantes e dos lubrificantes? Os hidratantes vaginais são algumas moléculas que eles vão levar a água para os tecidos. Então, ele vai puxar a água para levar entre as células ali daquele tecido que já está mais fininho, que já está mais ressecado. Ele vai hidratar, ele vai levar a água lá para dentro, isso aumenta um pouquinho o turgor, aumenta um pouquinho a elasticidade. Faz milagre? Milagre não faz, mas ajuda. Em muitos casos ajuda bastante, né? E só para elas entenderem, o lubrificante é na hora da relação e os hidratantes têm que ter o uso prévio e Perfeito. Constante, para quando for ter a relação, aquela vagina vai estar bem preparada para a relação. Exatamente. E a gente tem também, hoje em dia, outras tecnologias, né, que também ajudam muito nessa parte da atrofia genital, do ressecamento, né? Hoje em dia a gente tem os tratamentos com radiofrequência, os tratamentos com laser, que melhoram bastante também. Eles estimulam a produção de colágeno, estimulam a hidratação do tecido, melhoram a elasticidade, diminuem o incômodo na relação sexual e melhoram bastante as queixas dessas pacientes. Então, é isso, a paciente, a gente oferecer isso que tem melhora, sim. Elas vão, é real que elas estão vivendo, mas que tem, além, já que elas não vão utilizar o hormônio, elas têm essas outras opções, né, que podem devolver a função do órgão. Perfeito. Né? Ô, Thales, as pacientes falam muito de vaselina, é indicado? A vaselina pode ser usada. Tem paciente que se queixa de ardência com o uso da vaselina, que a vaselina é um derivado de petróleo, né? Tem gente que vai sentir um pouco de incômodo, né? Para quem não sente, não tem nenhuma contraindicação. O óleo de coco, outras coisas que elas... Lembrar só que esses lubrificantes oleosos, eles, como óleo de coco, por exemplo, às vezes eles podem romper o preservativo. Então, a gente não recomenda o uso de lubrificantes oleosos com látex, né? Com látex. E aí depois a gente pode voltar também para esse tema, mas a gente também se propôs a falar aqui sobre essas, as mudanças que a paciente vai ter que, é bom que ela faça no seu estilo de vida, né, para enfrentar melhor a doença e para ter um resultado terapêutico melhor, né, Camila? E que a gente podia conversar um pouquinho sobre o sobrepeso, a obesidade, o controle disso, o impacto que isso vai ter, gente, no tratamento do câncer de mama, né? Então, você poderia contar um pouquinho pra gente, como é que elas chegam com você, as orientações nutricionais dessa paciente. Lembrando que hoje 30% do risco está relacionado ao estilo de vida, à dieta, à atividade física, e também ao controle de peso, ela ter uma composição corporal adequada. Bom, o ideal é que essa paciente, quando ela descobre, quando ela recebe o diagnóstico, ela já vá para uma consulta nutricional. O sobrepeso e obesidade é considerado uma doença, é um fator de risco, tanto para a paciente que está em tratamento. Fizeram um estudo com 30 mil mulheres obesas e sobrepeso, e aquelas que tinham o índice de massa corpórea acima de 30, depois eu posso até explicar como que calcula, elas tinham um tumor mais agressivo, risco de recidiva, metástase, sofriam mais durante o tratamento. Então, a obesidade, o sobrepeso, saindo do âmbito da estética, né, ela é considerada uma doença. E quando essa paciente, ela resolve, né, a gente propõe, né, informa a paciente, mas nada radical. Então, tem que vir dela.
olha, eu quero perder o peso, só que agora você está em tratamento, nós vamos fazer tudo de forma muito gradativa, dentro daquilo que você consegue fazer. As pacientes que já, né, praticavam atividade física, tem muitas, como a gente falou, das pacientes jovens, o que a gente propõe? Não, então você continua com a atividade física, apesar que existe uma fadiga crônica ali, fadiga oncológica durante determinada fase do tratamento, que eu acho que também tem a ver com essa parte da sexualidade. Ela já está sem hormônio, ela ainda está indisposta, ela está... Às vezes ela pede um estimulante também. Ai, eu preciso de alguma coisa que me deixa mais... milagrosa. Que me deixa mais animada. Como pede. Então... E com toda razão, né? Pois é. Então tem que... Mas tem momentos ali durante a quimioterapia que ela tá mais disposta também. 3 dias depois da infusão, né, do dia do medicamento, ela fica um pouco mais debilitada, depois ela reage, né, e aproveitar esses dias. Mas, enfim, voltando ao assunto da alimentação, do sobrepeso, da obesidade, a Organização Mundial da Saúde se preocupa demais com isso, porque a nossa população brasileira está cada vez mais com aumento de peso, e é um risco, sim, até para o prognóstico, para o resultado do tratamento, para os sintomas que ela vai apresentar. Então, a paciente, quando ela passa por uma avaliação nutricional, eu preciso informá-la. Olha, você está em sobrepeso, você está com obesidade, sua obesidade já está num grau elevado. O que você acha? Proponho mudanças, né? Então, todas as orientações nutricionais são passadas ali para ela, tudo daquilo que ela consegue fazer. Não adianta eu passar a melhor dieta, a mais adequada, e ela, com todos esses sentimentos que ela está tendo, ela não vai conseguir. Então, eu vou mostrar para ela que ela pode substituir aquele doce por um 0 açúcar. A gente vai tentar juntas, né, lidar com esses alimentos que também são considerados anticancerígenos, e aqueles alimentos que possuem agentes cancerígenos eu vou mostrar para ela quais são, vou pedir para que ela exclua. Mas eu tenho um hábito de muitos anos. Porque a pessoa chega, né? Cita uns para nós. Posso citar vários. Muito sal e muito açúcar também faz mal. Mas os que têm agentes cancerígenos, aqueles que têm nitrito, nitrato, que são os embutidos, mortadela, salsicha, linguiça. A forma de preparo também interfere muito, a cocção do alimento. Você não pode deixar aquele bife esturricado. Você pode, sim, continuar com a proteína. Uma das perguntas mais frequentes, eu retiro a carne vermelha, me transformo em vegana? Não, de forma nenhuma. Você precisa de um aporte de proteína adequado. Tudo de muito individualizado. A distribuição do macronutriente ali. O que é macronutriente? Proteína, carboidrato, lipídio, que é gordura boa. Então, a gente combina ali como que vai ser a dieta dela. Os pacientes oncológicos, eles precisam de aporte de proteína adequado. Eu ia fazer essa pergunta agora. Paciente em quimioterapia, a distribuição de macronutrientes modifica? Modifica, principalmente os sintomas. Você sabe que chegou uma paciente, eu não posso propor nada, né, assim, um jejum intermitente. E há muitos anos eu participei de um congresso, onde eles fizeram pesquisas do jejum intermitente durante a quimioterapia e também o baixo consumo de carboidrato. Então, essa paciente chegou, nossa, Nagi, eu falei assim, e ela chegou em jejum, já estava mais de 24 horas e falou para mim que ia fazer um jejum de 30 horas, que ela já via praticando isso já tinha um tempo. E eu falei para ela assim, não, acho que agora não é o momento, não, mas eu sou adepta, sou acostumada. E aí eu pensei, então eu vou aproveitar essa janela dela de alimentação, porque ela vai fazer mesmo de qualquer forma, não adianta eu propor nada. E aí eu queria um dia eu até queria colocá-la como estudo, porque realmente ela foi uma paciente, assim, que ela não apresentou muitos sintomas, pelo contrário. Ela conseguiu treinar, ela não teve essa fadiga, a autoestima dela também, porque o percentual de gordura dela foi diminuindo, e ela fala que ela se sentiu muito bem e ela teve resultados muito positivos. Então, é complicado eu falar aqui. Não existe também nenhum alimento que cura câncer, não existe isso, é o tratamento, né, cirúrgico, quimioterápico, hormonioterapia, radioterapia, não existe alimento que cura o câncer. Ele é um aliado, como também pode ser um vilão, né? Voltando dos alimentos com a gente. Tô falando demais, né? Não, tá ótimo, Eu tô Camila. quietinha aqui com o olho parado. Nós estamos ouvindo. Até abrir o olho. Não, você sabe que começar assim, falar de nutrição, se deixar, fica até amanhã. Mas esses alimentos, o corante, o caramelo, né? O corante caramelo presente em alguns refrigerantes,
à base de cola já estão sendo considerados cancerígenos, alguns adoçantes que foram até retirados do mercado, mas eles estão embutidos ainda em alguns produtos industrializados. Quem que fica lendo rótulo? Ninguém. Mas aquele adoçante considerado cancerígeno está ali. Então, tem muitos alimentos que realmente provocam, né, que ajudam, que oxidam o nosso organismo. E tem alimentos que são antioxidantes, que previnem o câncer e que também devem ser usados, né, na dieta durante o tratamento. Não aconselho vitamina e suplemento durante o tratamento, é um risco. Eu não tenho um consenso disso, tá? Pelo contrário, é hora de oxidar a célula e não de antioxidante. De forma nenhuma, tem que ter um cuidado. Por isso que a paciente precisa dessa orientação individualizada, né? E não receber informações... O que acontece muito, plantas medicinais, garrafadas, esses botânicos. Às vezes um vizinho, um amigo vai ajudar, fala, olha, isso aqui serviu para a cura de um câncer assim, de um conhecido meu. Então, eu recomendo, não faça uso. Pode ter uma interação medicamentosa ali com o seu quimioterápico. Vamos seguir uma alimentação correta. Não use nada sem informar o médico ou o nutricionista. Pergunte, não tenha vergonha, pergunte. Então, a gente vai administrando dessa forma. Muitas viram a chave, sabe? Estavam sobrepeso e ficam eutróficas, que é aquilo que eu falei da tabela do índice de massa corpórea, que o eutrófico é o peso adequado. Depois do tratamento, muitas se tornam até mais vaidosas, mais elegantes, mais bonitas. Eu acho que tem isso também. A gente vê muito isso na prática clínica, né, Gi? Ninguém sai do câncer igual, né? Igual, E tem muita gente que consegue isso mesmo, ressignificar, se olhar melhor. Se cuidar. Dar esse start aí para fazer essa mudança que ela precisava fazer. E além da perda de peso, essa alimentação saudável, né? Evitando esses alimentos industrializados, ultraprocessados, adoçados, etc. Uma alimentação saudável e tentar manter o seu peso adequado. E a atividade física, etc. E tudo isso volta para a questão lá da sexualidade também. Que se a pessoa está com um peso melhor, está praticando atividade física, etc., ela também vai, né? Tudo é um conjunto. Ela vai se sentir mais disposta, ela vai se sentir mais bonita, ela vai sentir mais energia. Com certeza. Doutora, fala. Não, eu só queria deixar claro que eu não propus nada de jejum intermitente, só contei um caso. Eu sou a favor do equilíbrio, Eu sou a favor do equilíbrio, né? Da individualização. Mas, sim, reduzir os carboidratos de alto índice glicêmico, fazer a troca. Utilizar os compostos que têm bioativos, os alimentos como a cúrcuma. Tem alimentos maravilhosos, os probióticos. O probiótico também não é usado para todo tratamento, para todo tipo de câncer. Tem que tomar um certo cuidado. Então, tem tudo isso. A nutrição, ela pode ser a maior aliada ali durante o tratamento, como prevenção e durante e pós. Orientação. Orientação. Camila, e vale aquela máxima do desembalar menos e descascar mais? Com certeza. Os vegetais, as crucíferas, né? Que também são consideradas anticancerígenas. Quanto mais sua alimentação for natural, feita na hora, preparada ali, sem estar sendo vida de prateleira, que a gente fala, né? Alimento com vida de prateleira. É o melhor que você faz. Só que também você tem que tomar um certo cuidado com os alimentos com amido, né? Mandioca, batata, tudo tem que ter um controle. Tem pacientes que falam assim, eu tô comendo 6 porções de fruta. Não faça isso. Tem frutose, é um açúcar livre. Vamos fazer um equilíbrio ali. Eu tô tomando suco de beterraba com mel, com só suco de cenoura, laranja. Não, calma. Fala, Gi. Não, que eu ia, assim, complementar, dizer que eu percebo que, como muitas reações fogem do controle, aquilo que elas conseguem controlar, elas tentam fazer, né? Que nem uma educação alimentar, prática de exercício, né? Eu acho que é uma forma delas tentarem compensar um pouco, né? Aquilo que não se controla, como a alopecia, enfim, né? Náusea, fadiga, essas coisas. Que melhora os sintomas. É uma quantidade grande de fatores, né? A gente está falando aqui de câncer de mama. A gente tem a cirurgia que vai modificar a parte física. Muitas vezes, durante o tratamento, a paciente ganha peso. Então, a autoestima dela, por conta da cirurgia, ganho de peso,
também não raras vezes o tratamento vem acompanhado de doenças psiquiátricas, né? A depressão está aí, depressão. bastante frequente durante o tratamento. Todos esses fatores aí entrando em consonância para interferir no bem-estar daquela paciente, acabando que a gente vai pensar só na sexualidade. Bota um hormônio lá para resolver o problema dela. Não é tudo aquelas outras coisas. Com certeza o uso dos antidepressivos, né, que Exato. muitas têm que fazer, que podem afetar a sexualidade, né? Exatamente. Verdade. Então, pensar que não é uma coisa só. É extremamente complexo isso que a gente está falando. Extremamente complexo. Complexo e interligado, né? Acho que o alerta, assim, o porquê dessa escolha, né, do tema para a gente trazer para um podcast, para a gente debater, é que essa é a realidade da paciente com câncer de mama. E que às vezes o foco, né, Gabriel, no começo fica só em salvar a vida, em ficar curada, mas ela tem que ter qualidade de vida. Então, ela tem que contar o que está acontecendo com ela tem que contar com a ajuda, né, profissional, da nutricionista, do psicólogo, enfim, né, contar para ela não é só sobreviver, para ela viver bem. A vida tem segue, muita né? vida após o câncer de mama, mas tem que ser uma vida com qualidade. E durante, né? E durante. E durante. Lembrar que um tratamento Que é o que a gente está longos, né? falando, durante o tratamento. O que a gente pode fazer para melhorar, A né? vida Para dela. ajudar a vida dela. E é muita coisa que a gente pode fazer, né? Muito. Lembrar também do fator financeiro, né? A gente fala de comprar um lubrificante, fala de comprar alimentos com fitoquímicos, mas e aí o fator financeiro? Pensar nela também, no custo que essa pessoa tem, que muitas vezes ela não pode, ela não consegue o básico, né? Isso também você levantou uma coisa muito importante. A gente às vezes fica falando de uma coisa que está fora da realidade dela, né? Mas a gente pode também, até nisso a gente pode ajudar, a gente pode intervir, né? Então, acho que foi isso aí. Vocês têm mais algumas considerações, a Keila, para fazer? Então, né, na questão das leis, né? Então, quando essa questão social, né, da mulher, então a gente fala assim dos direitos, né? A mulher tem direitos quando ela descobre o câncer. O primeiro direito é o direito à informação. O direito também à saúde. Esse direito à saúde é quando a paciente ela tem à disposição uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente oncológico ele tem que ter acesso ao psicólogo no serviço, ao nutricionista, a uma equipe que possa amparar. Também tem direito ao tratamento fora de domicílio. Se você está em um domicílio que não tem o tratamento adequado, você pode buscar fora. Há também a acessibilidade de transporte. Então, muitas pacientes às vezes falam assim, começam a fazer radioterapia, ficam com medo de continuar a radioterapia porque não tem quem leve, entendeu? Hoje as prefeituras, elas dispõem, se o médico faz uma carta falando que o paciente precisa fazer radioterapia, precisa de transporte, a prefeitura leva esse paciente. Tem também associações que também às vezes vai buscar o paciente lá na casa, né, para levar para tratar. A Rede Feminina aqui em Dourados também tem um local que abriga essas mulheres que precisam ficar um tempo para fazer o tratamento, né, que não tem essa questão social. O SUS tem que dar todo o tratamento para o paciente e toda a medicação que o paciente precisa para tratar do câncer. O direito que o paciente tem desde o diagnóstico, quando ele descobre, né, no anatomopatológico que o paciente está com câncer, em 60 dias... todos os exames têm que ser agilizados e ele tem que começar o seu tratamento, que é a lei dos 60 dias. Da questão da feminilidade, que também é vista como um direito da paciente, começou desde 1997, que era a reconstrução da mama para aquelas pacientes que foram mutiladas. Depois, em 2003, teve uma evolução de você... permitindo no ato cirúrgico você reconstruir a mama, né, da mulher, e também para todos os planos de saúde darem essa cirurgia de reconstrução para a mulher. E depois em 2018 teve uma evolução da lei que permite que a mulher ela possa reconstruir a mama contralateral para que haja simetria das mamas e até a reconstituição do mamilo. Então, a lei tem evoluído. E para aquelas pacientes que também têm dificuldade social, porque a gente sabe que a gente já
passou por uma pandemia, várias famílias tiveram dificuldades financeiras, né? E precisam, às vezes, de um auxílio para tratar o câncer. A doença é um fator a mais agora de gasto, né? Então, a paciente pode retirar o PIS, né? O PIS pode retirar o seu FGTS durante o tratamento, desde que o médico faça um laudo. O paciente também... Aqueles que contribuíram têm o direito do auxílio doença, né? E alguns pacientes têm também acesso ao BPC, que é um benefício continuado para aquelas pacientes que têm uma renda mínima, os familiares têm uma renda menor que um salário mínimo, elas podem tentar recorrer com assistência social para conseguir esse benefício, desde que elas sejam ou idosas ou comprovem, né, também algum déficit. Algumas pacientes conseguem se aposentar, aposentadoria também, né, se for comprovada invalidez pelo câncer, mas tudo isso tem que ser periciado também, tem que passar para um médico, um perito, para poder ter esse benefício. Então, foi muito importante essas colocações da Keila, né, porque a paciente, às vezes, não sabe todos esses direitos que ela tem, e que isso tudo vai contribuir para a melhora global dessa paciente que está passando por esse tratamento ou pós-tratamento do câncer de mama. Mais alguma coisa? Então, agradeço muito, viu, quem está nos ouvindo. Depois a gente vai disponibilizar. E agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui partilhando tantas excelentes informações. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde também. Depende da hora que nós estamos assistindo, né?